Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui iniciando mais uma live do Seno, do Centro Espírita 9 de Outubro, comemorando os 69 anos, de fundação da casa, esse mês comemorativo. Nossa irmã Aldeonora já está por aqui, seja bem-vinda, minha irmã. E é um mês de festa, um mês de comemoração, onde essa casa maravilhosa está completando, esses 69 anos. Não são 69 dias, nem 69 meses, são 69 anos de trabalho, de divulgação doutrinária, de acolhimento àquelas pessoas que necessitam de uma palavra. Alda está chegando aqui, seja bem-vinda. E vai ser uma tarde, desculpa, é que é o costume de fazer as lives à noite. Vai ser uma tarde maravilhosa, de muitas reflexões, de muito aprendizado. Gostaria, antes de tudo, já deixar aqui meu abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Regeneração, a casa ao qual sou vinculado. Me chamo Emanuel Silvestre, sou trabalhador do Regeneração, sou trabalhador do movimento espírita. Estamos aqui nessa tarefa, Nosso irmão Jailson também está chegando aqui. Acabamos de sair do Conselho Deliberativo da Comissão Estadual de Espiritismo, onde elegemos o nosso novo presidente e o vice, e o nosso irmão Jailson está como vice-presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, e vai ser uma grande alegria poder contar com essa colaboração. Nosso irmão Romero também chegando. Enfim, o pessoal está chegando aqui, Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, nesse mês comemorativo da casa. 69 anos de muito trabalho, muito esforço, e hoje estamos aqui trazendo essa nossa colaboração através da live, através do tema, O nosso tema da tarde de hoje vai falar sobre um ponto que sempre é trabalhado no movimento espírita, nas palestras, nos estudos, que é falar sobre reforma íntima. Mas na tarde de hoje nós vamos trazer a ideia da reforma íntima com um detalhe especial, que é incluindo também a significância, a importância do amor. Então o nosso tema, como foi divulgado durante a semana, fala sobre o amor e a reforma íntima. Então, convido a todos e a todas estarem conosco nesses próximos minutos. A live fica gravada, então, posteriormente, divulguem, compartilhem o link. Inclusive, aí na parte de baixo aqui, no cantinho, não sei se é nesse cantinho aqui ou se é aqui, porque a tela espelha, tem uma setinha assim para cima. Aí a gente pode clicar nessa setinha e agora já mandar essa live para os nossos contatos, nossos amigos do Instagram, para divulgar essa mensagem. E vamos então iniciar com uma prece, com a oração, para iniciarmos, para abrir nossos trabalhos de divulgação doutrinária. Então vamos elevar nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de estarmos aqui conectados para a realização de mais uma palestra virtual. E agradecemos, como sempre, a oportunidade de servir, a oportunidade de estudar, de conhecer e de ampliar ainda mais os nossos conhecimentos. E também pedimos, Mestre Jesus, com muita humildade, vossa paz e vosso auxílio, para que todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados possamos contar sempre com o teu auxílio e com o auxílio da espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor do Regeneração, de Djalma de Farias, que é o mentor do Seno, e que toda a espiritualidade superior, unidas, possam sempre nos socorrer e nos auxiliar nesses momentos de provações coletivas. E que teu amor, tua paz e tua luz permaneça conosco hoje e sempre, pedindo assim a permissão para iniciar mais essa palestra virtual na tua santa e divina paz. Que assim seja, graças a Deus. Paz. Bem, vamos lá, Vamos começar nossas reflexões.
como sempre, eu gosto aqui de trazer a bibliografia, né? Quais os livros que a gente pesquisou para embasar a nossa fala. Obviamente que sempre eu trago como principal referência a codificação espírita, né? Então, muito do que a gente aprende, do que a gente desenvolve, né? Do que a gente reflete, estuda, se encontra nas obras básicas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Mas hoje trouxemos essas 3 obras, né, que, de certa forma, nortearam o nosso estudo. Essa aqui da Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, né, que fala muito desse processo de autoencontro, de autotransformação, né, de busca da nossa iluminação interior, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sem aquele peso da cobrança, sabe? Sem o peso do martírio mesmo. Por isso que o nome do livro é Reforma Íntima Sem Martírio. Esse outro aqui, que é o livro do Haroldo Dutra Dias, né? Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, onde tem um capítulo que fala justamente sobre o segredo da reforma íntima, tá? Que é o capítulo 4, tá vendo? O segredo da reforma íntima. Também fala umas coisas bem legais que a gente vai trazer aqui para a nossa reflexão. E, por último, também, esse livro da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, que tem uma mensagem belíssima que nós vamos ler no final da nossa aula. Mas então, para a gente começar, a gente tem que compreender primeiro, antes de tudo, 3 pontos essenciais, né? O pessoal está aqui chegando, mas a Deonora está recepcionando todo mundo. Temos que entender 3 pontos essenciais quando a gente começa a falar sobre reforma íntima. Como a gente havia dito no início, é um tema bastante recorrente dentro do movimento espírita, das palestras, dos estudos, porque vai tratar diretamente do nosso compromisso com a nossa evolução. O compromisso que cada um de nós tem com esse processo de evoluir, de se desenvolver, sabe, de progredir. A gente vai entender quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o principal objetivo do homem na Terra, né? Do espírito encarnado. E a espiritualidade responde a Kardec que existe um objetivo específico, sabe? Para todos nós, que é o progresso. Então, quando nós reencarnamos nesse planeta, nós viemos evoluir, crescer, progredir, desenvolver. Só que aí a espiritualidade fala que existem 2 pontos específicos, sabe, desse processo de desenvolvimento, que é a evolução moral e espiritual, podemos compreender assim do aspecto moral e espiritual, e também a evolução do ponto de vista intelectual, ou seja, o desenvolvimento das ciências e da tecnologia. Então, independentemente da religião que nós professamos ou da profissão que nós temos, né, estudamos, nos formamos, independentemente de alguns posicionamentos que nós tenhamos perante a sociedade, a gente tem um ponto em especial, em específico, né, que é o progresso. E aí eu acho interessante que a espiritualidade vai falar o seguinte: a gente tem esse compromisso conosco mesmo de evoluir e também colaborar na evolução do outro, no limite das nossas forças. Então, quando a gente começa a falar sobre reforma íntima, isso é um detalhe interessante, porque esse termo reforma íntima não é encontrado diretamente dessa forma nas obras de Kardec, mas implicitamente está ali colocado em toda a doutrina, né, nas obras básicas, a importância que nós temos com a nossa evolução, com essa preparação para esse mundo de regeneração que se aproxima, né, com esse compromisso e essa responsabilidade que nós temos perante a nós mesmos e perante a coletividade planetária a qual nós estamos inseridos. Então, mesmo que Kardec não tenha citado esse termo reforma íntima, a reforma íntima ou transformação interior faz parte de um dos elementos essenciais do Espiritismo. Não tem como nós não estudarmos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, sem entender e compreender da importância da reforma íntima. Mas para isso tem 3 pontos interessantes. Nós anotamos aqui no nosso roteiro, que são 3 perguntas essenciais para a gente começar a entender
né? O que é isso, reforma íntima? Qual a importância? Como a gente pode fazer a reforma íntima? E essas 3 perguntas são justamente essas. O que é a reforma íntima? Por que devemos fazer a reforma íntima? E como realizar a reforma íntima? São 3 perguntas autorreflexivas, né? Não são perguntas que nós temos que ter uma resposta pronta. Eu acho isso muito interessante no Espiritismo, que o Espiritismo abre esse leque, né, de possibilidades. A doutrina fomenta o livre pensamento. Allan Kardec, ele derrubou essas paredes dos dogmas, dos conceitos pré-concebidos que as religiões tradicionalistas tinham, e muitas vezes ainda têm, para trazer essa nova visão, né, cósmica, universalista do Espiritismo, que vai trazer para nós um conteúdo que vai fazer com que a gente desenvolva o livre pensamento de acordo com os nossos conhecimentos, com as nossas vivências de mundo. Então é importante a gente sempre ter essas perguntas norteadoras, inclusive a própria obra, né, angular, a pedra angular da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, é um livro feito de perguntas e respostas. Perguntas elaboradas por Kardec, respondidas pela espiritualidade superior. E aí quando a gente começa a refletir, o que é a reforma íntima? Quando a gente lembra de uma reforma, por exemplo, da nossa casa, suponhamos que a gente vai se mudar para uma nova casa, uma nova residência, um novo apartamento, e esse local está precisando de alguns reparos, ou seja, de algumas reformas. Então a gente vai ter que derrubar uma parede, vai ter que furar uma parede, vai ter que tirar a porta para colocar uma nova, ou seja, a gente vai ter que reformar a casa, ou o apartamento, ou qualquer outra coisa. Quando a gente também está querendo passar por uma mudança no visual, a gente às vezes vai num salão, beleza, né? Ou então vai numa loja comprar uma roupa nova e a gente vai passar por uma reformulação no nosso visual, na nossa aparência. Ou seja, reformar também significa transformar, também significa desconstruir algo que estava cristalizado nos nossos arquétipos, na nossa consciência, né, na nossa forma de enxergar o mundo e a vida, e a gente vai começar a trazer uma nova roupagem, né, uma nova identificação, uma nova forma de ver, de fazer a vida, o mundo, as nossas vivências. Boa tarde, Rinaldo, né? Essa pessoa aí que está no estudo do Evangelho de Lucas é nosso irmão Rinaldo Soares, está usando o perfil do Evangelho de Lucas. E aí o que acontece? É importante a gente compreender que a reforma íntima, ela parte, né, do princípio de que tudo na vida se transforma, tudo na vida evolui, tudo na vida passa por esse processo, como está lá na lei de destruição. Tudo precisa ser destruído, desconstruído para um novo amanhecer, né? Uma nova aurora, um novo mundo ressurgir. E a mesma coisa vai acontecer com o nosso mundo íntimo, com a nossa existência interior, espiritual, né? É importante a gente compreender isso. Então, reforma íntima nada mais é do que fazer essa reformulação interna, interior, mudar conceitos, mudar a forma de ver o mundo, mudar paradigmas, ou seja, pegar algo com que a gente é acostumado a ver, a vivenciar, a ouvir e trazer uma nova visão, ampliar a nossa consciência. Isso é o processo de reforma íntima. E a gente vai ver que esses processos não são tão fáceis. Por isso que o nosso tema da tarde de hoje vai falar sobre o amor e a reforma íntima. E a gente vai ver mais à frente como é importante a gente ter esse amor, sabe? Ter essa paciência, ter essa cumplicidade conosco mesmo. Porque falar de reforma íntima, estamos falando de nós mesmos. E por que devemos fazer a reforma íntima? Ora, se nós vimos agora há pouco que faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, dos espíritos que se reencarnam nesse planeta, esses espíritos que somos nós, se faz parte desse roteiro evolutivo o crescimento moral, espiritual e intelectual, é óbvio que vai ser necessário, vai ser preciso, vai ser uma regra da nossa existência passar pela reforma íntima. Aí está o porquê que nós devemos fazer a reforma íntima. Devemos nos reformar, nos transformar, nos iluminar, porque precisamos crescer e evoluir.
A nossa vida não pode ser estagnada para sempre. Kardec deixou bem claro. Não existe retrocesso no processo evolutivo na humanidade. O máximo que acontece é quando nós somos muito recalcitrantes, muito cabeça dura, né, endurecidos, aqueles espíritos ainda muito embrutecidos, a gente se estagna. Ficamos parados, paralisados, não queremos saber de progresso, de evolução, porque também nos encontramos em uma zona de conforto. Nos encontramos em um local, e quando eu falo local, não é um local circunscrito, sabe, gente? A gente está falando aqui de um local mesmo no espaço-tempo, nessa caminhada evolutiva. Num local que talvez seja muito confortável para mim. Então eu não vou querer dar esse passo adiante por N motivos. Tanto pela questão do orgulho, do egoísmo, às vezes é o medo do desconhecido, de dar um passo à frente sem saber para onde iremos, já que eu estou muito bem aqui onde eu estou parado. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento de que a vida evolui e cresce. Inclusive tem até uma frase do Victor Hugo, que é um grande filósofo, escritor, e que estudou o espiritismo na sua época enquanto esteve encarnado e tem diversas obras psicografadas por Divaldo. Tem uma frase do Victor Hugo que ele fala assim, que não existe exército mais poderoso do que uma ideia a qual seu tempo há chegado. Vejam só que frase forte. Não existe exército mais poderoso do que uma ideia a qual seu tempo tem chegado. Então, quando chega o processo da transformação planetária, da transição planetária, aqueles que não acompanham essa transformação, gente, aquelas pessoas que não conseguem, praticar o autoconhecimento, a autoiluminação, a autodescoberta para conquistar a reforma íntima, essas pessoas vão ser arrastadas pela evolução, porque vai chegar um momento em que a própria psicosfera do nosso planeta, as próprias condições sociais, as próprias formas espirituais das pessoas lidarem as palavras, sabe? A vida nesse planeta vai chegar uma hora que, para muitas pessoas, não vai ser mais concebível. Por isso que existe a importância do porquê temos que fazer a reforma íntima. Porque faz parte da nossa natureza. A lei de progresso está na natureza. É umas leis naturais, uma das leis morais. Por isso que a gente vai perceber isso muito forte. Nós vamos ser impulsionados a praticar o bem, a sermos mais amorosos, a sermos mais fraternos, porque esse mundo se encaminha para isso. E nós vamos ver hoje em dia quantas vezes um caso aparece na TV e nos escandalizamos ao enxergar aquilo, Porque já existe essa consciência de amor fraternal cada vez mais se espalhando na mente das pessoas. Então, quando a gente se depara com uma cena de conflito, de guerra, de uma violência, de uma intolerância, aquilo nos machuca. Ontem mesmo estivemos com um encontro maravilhoso, ficou gravado, só ir lá no YouTube, colocar Estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, e nós vamos ver que teve lá um encontro ontem interreligioso com representantes de diversas religiões falando sobre a paz no mundo. Representantes da Igreja Evangélica, da Igreja Católica, do Candomblé, Hare Krishna, Budismo, doutrina espírita, Judaísmo. Então vamos ver que existe um movimento, uma conscientização dessa unificação para um mundo melhor. E isso acontece com a reforma íntima. Seguindo, a terceira e última pergunta que conduz o nosso estudo da tarde de hoje vai ser como realizar a reforma íntima. Como realizar a reforma íntima. E aí, nesse processo, nós vamos trazer aqui justamente o que Haroldo fala nesse livro, Despertar nossos desafios na transição planetária. Nesse capítulo 4, em que ele fala sobre os segredos da reforma íntima. Traz aqui 3 segredos, de como nós podemos conduzir, realizar, facilitar a nossa reforma interior, que, lembrando, não é uma proposta fácil. Praticar a reforma íntima não é uma proposta fácil. Porque transformar as condições, os vícios, os costumes que nós já trazemos arraigados no nosso interior é algo difícil. É algo difícil.
porque vai mexer com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa ambição, com o fato de que nós acreditamos estar certos o tempo inteiro. Então, desconstruir isso para praticar a reforma vai ser complicado, é complexo. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. E nós estamos aqui sobre a guarda de Deus, de Jesus, dos nossos amigos espirituais. E aí, quando a gente começa a perguntar como nós devemos realizar a reforma íntima, óbvio que o primeiro ponto de todos é o conhece-te a ti mesmo, como dizia o sábio da antiguidade. E como estava lá gravado, né, na entrada do templo do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Está lá no livro dos Espíritos. O autoconhecimento, o autorreconhecimento de sabermos quais os pontos que nós devemos melhorar. Eu costumo dizer o seguinte, que nós não temos defeitos, nós não somos defeituosos, porque nós não somos máquinas, nem somos objetos. Mas nós temos pontos a melhorar, muitos pontos a melhorar. E é justamente nesses pontos que nós devemos abrir o nosso coração, né? Abrir a nossa mente e reconhecer que precisamos melhorar, né? Que precisamos focar naquele ponto, sabe? Se é um orgulho, se é um egoísmo, se é a vontade de fazer uma fofoca, se é um medo, se é uma tristeza, nós devemos sempre pontuar, mapear aqueles pontos que nós devemos melhorar e encontrar um caminho, a melhor forma para a gente conseguir superar isso e seguir em frente. Por isso que Haroldo vai dizer aqui, ó, que o primeiro segredo da reforma íntima é você não precisar parar a sua vida para fazer a reforma íntima. Porque muitas vezes, aí vamos começar as nossas reflexões, muitas vezes, erroneamente, a gente acredita que para evoluir, que para se transformar, que para ser uma pessoa melhor, eu vou ter que abandonar a minha vida da terra, né? Como nossos irmãos evangélicos falam, a minha vida do mundo, e vou ter que viver apenas uma vida espiritual. Então, às vezes, tem religiões, né, de pessoas que vão se enclausurar nas montanhas, tem aquelas pessoas que vão para o mosteiro, tem aquelas outras pessoas que vão viver num convento, né? E na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, tem pessoas que se afastam do convívio social. Eu não quero saber, não vou mais na academia, não vou mais para o trabalho, não vou mais na casa dos amigos, não quero mais frequentar determinados ambientes, porque esses ambientes são impuros e agora eu estou fazendo a minha reforma íntima, então eu preciso viver de espiritualidade, então eu só vou para o centro. Só vou viver de segunda a segunda no centro, não quero saber mais de casa, de nada. E nós esquecemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o processo de reforma íntima inclui o outro. Terça-feira passada, no nosso Evangelho Online, lá no Regeneração, a gente tem toda terça-feira, né? Deixo aqui o convite do Evangelho no Lá Online, às 20 horas. O tema que caiu do Evangelho foi a dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E nessa passagem, Jesus deixa bem claro que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. Mas se nós estamos na Terra, nós temos compromisso com o mundo material. Nós temos deveres a serem cumpridos e respeitados no mundo material. Por isso que ele olha para a moeda de César e diz, se a imagem de César que está nela, dá a César o que é dele. Mas não esqueça de entregar a Deus, de oferecer a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós estamos encarnados, nós estamos aqui nesse planeta, somos espíritos, somos, mas nós temos nosso compromisso aqui na Terra. Então a nossa reforma íntima vai passar pelo princípio de que nós vamos ter que aprender a ser pacientes convivendo com a família. Nós vamos ter que aprender a ser amorosos convivendo no ambiente de trabalho. Nós vamos ter que aprender a ser indulgentes convivendo com os amigos, com os vizinhos, mesmo sendo pessoas diferentes de nós. Porque aí está o primeiro segredo da reforma íntima. Compreender de que eu não preciso deixar de ser uma pessoa humana para ser uma pessoa do bem, uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído. A gente tem que aprender que pessoas que vivem para o mundo, servem ao mundo, também podem ser
evoluídas. Me lembra de uma fala de Jesus, quando Jesus falou assim: eu estive no mundo, mas venci o mundo. Vejam só como essa frase de Jesus é profunda. Eu estive no mundo, mas venci o mundo. Tem de bom ânimo. Jesus esteve encarnado no nosso planeta, viveu entre as pessoas, né? Comungou daquelas pessoas ali, ó, que estavam juntos com eles, caminhou com Maria de Magdala, jantava na casa de Pedro, né? Comungava, ele dormiu na casa do coletor de imposto. Ele convivia, conversava, abraçava os leprosos. Ou seja, Jesus ele teve uma existência na Terra onde ele conviveu, onde ele conversou, onde ele se confraternizou com as pessoas. A gente não viu em nenhum momento Jesus assumindo um papel de um guru inalcançável. Eu estou aqui no alto da minha evolução e vocês estão aí embaixo porque vocês são espíritos inferiores, espíritos que ainda estão na Terra, e eu já sou um espírito puro e eu só vim aqui para vocês aprenderem com o que eu falo. Jesus não foi assim. Jesus provavelmente foi o único, se não um dos poucos missionários espirituais, né? O próprio governador da Terra que vem à Terra e ele vivencia o que ele ensinava. Ele apenas não falava, ele praticava. As pessoas aprendiam com o seu gesto, com a sua vivência. E aqui nós separamos uma reflexão interessante, que Jesus, vejam só, Jesus contou com a ajuda de discípulos imperfeitos, para que com o trabalho eles fossem se melhorando. Então eu gosto sempre de trazer aqui a figura de Pedro, porque Pedro era um discípulo de Jesus, podemos dizer assim, mais brabo, falando no nosso nordestino, né? No nosso pernambuquês. Pedro era brabo. Olha, Pedro arengava com as outras pessoas, com os outros discípulos. Pedro, ele destratava Maria de Magdala. Pedro foi aquele que, quando o soldado romano veio prender Jesus, ele pegou a espada e partiu a orelha do soldado. E Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada. Ou seja, guarda a tua espada, porque a minha revolução vai ser feita pelo amor e não pela violência, né? Então veja que interessante. Jesus, ele em nenhum momento fugiu, como a Deonora está falando aqui, né? Às vezes esse isolamento é uma fuga do enfrentamento. Isso mesmo, Deonora. É uma fuga do enfrentamento das nossas sombras, dos nossos pontos a melhorar. Porque é muito fácil, né? Eu lembro quando Alberto Almeida falou isso no Cimesp. É muito fácil ser zen no mosteiro. É muito fácil ser paz e amor nas montanhas. É muito fácil ser tranquilo no convento. Agora vamos pegar, né? Vamos pegar aquela pessoa zen, aquela pessoa tranquila e vamos colocar para conviver num ambiente de trabalho. Vamos colocar para estar no trânsito, né? Uma avenida engarrafada no horário de rush, de pico. Vamos pegar a pessoa zen, tranquila, e vamos colocar na fila de um banco na segunda-feira, quando você tem um monte de coisa para fazer e está ali naquele banco lotado, né? Isso mesmo, Pedro era nervoso, mas Jesus contou com ele. Inclusive, Jesus falou: Pedro, edifica a minha igreja, pois tu és a pedra a qual será construída essa igreja. Claro que não é a igreja física, mas que de Pedro sairia, né, os primeiros passos que daria origem ao cristianismo primitivo. Então vejam só, Jesus contou com a ajuda dos discípulos, e aqui a gente só está, aqui nós só estamos citando Pedro. Mas todos os discípulos de Jesus, como todas as pessoas que conviveram com Jesus, eram pessoas imperfeitas, gente. Como todos nós, como esse irmão aqui que vos fala, que eu agradeço a Deus todos os dias, que mesmo em meio às minhas imperfeições, Deus proporciona, na sua infinita misericórdia, que a gente esteja aqui nesse sábado à tarde, nesse domingo à tarde, conversando e aprendendo sobre reforma íntima, mesmo dentro da minha pequenez, né, da minha inferioridade. Aí vejam que interessante. Esse é o primeiro segredo que nós devemos colocar na nossa mente. Que nós não precisamos parar a nossa vida para promover a reforma íntima. Ao contrário, assim como Jesus confiou aos seus discípulos cargos e missões, porque era no trabalho que eles iriam evoluir,
porque é com o trabalho, é com o suor, é com a dedicação que nós vamos nos aprimorando. Tem uma frase que fala que mar calmo, que mar parado não formam bons marinheiros. São as dificuldades, são as adversidades que vai nos fortalecendo, que vai nos trazendo força, experiência, coragem, determinação. E então é nesses processos de idas e vindas, de quedas, né, de erguimentos, que nós vamos evoluindo e vamos nos lapidando como aquela pedra preciosa bruta, que de tanto levar, né, paulada, vai se lapidando até virar um diamante, um cristal, sabe, um rubi. Assim aconteceu com os discípulos e assim acontece conosco todos os dias. É com esse processo de evolução, de aprendizado, que nós vamos, né, é com esse processo de convivência, de aprendizado na vida, na sociedade, com a família, no trabalho, com os vizinhos, que nós vamos praticando a nossa reforma íntima, né? Esse é um dos nossos primeiros segredos, né, que nós trazemos aqui da reforma íntima. E aí Haroldo prossegue trazendo o segundo segredo da reforma íntima. Presta atenção, vai anotando aí. O segundo segredo da reforma íntima seria não se forçar, não forçar uma falsa perfeição. Ou não forçar uma perfeição que não existe. Nossa, isso aqui é muito interessante, essa reflexão, gente. Reforma íntima não é fingir que é evoluído. Reforma íntima não é fingir que é uma pessoa boa. Reforma íntima não é fingir que é uma pessoa que já está, né, naquele patamar de qualidade altíssimo, porque precisa passar uma falsa aparência. Infelizmente, o nosso mundo, como é um mundo muito das aparências, o tempo inteiro nós buscamos utilizar máscaras. Joana de Ângeles fala muito sobre isso, sobre as máscaras sociais, que é quando eu tenho uma personalidade, que é a minha personalidade, é quem eu sou, é o máximo que eu consegui evoluir até aquele momento, mas para agradar um determinado grupo, para agradar determinada pessoa, para poder parecer que eu sou algo que eu gostaria de ser, ou para me sentir aceito a determinado, né, grupo social, eu uso essas máscaras, né? Eu uso, né, essas aparências para disfarçar quem realmente eu sou de verdade. E isso a longo prazo, isso pode até funcionar no começo. Eu posso até manter uma aparência, né, fingir e tal. Mas tem uma frase do Buda, né, o príncipe Siddhartha, que ele falava, acho bem interessante esse ensinamento, que ele diz que tem 3 coisas no mundo que não podem ser escondidas durante muito tempo: o sol, a lua e a verdade. O sol, a lua e a verdade. A verdade não pode ser ocultada durante muito tempo, porque em algum momento, em alguma circunstância, haverá um deslize, haverá um esquecimento, essa máscara irá cair e nós vamos aparecer como nós somos, quem nós somos de verdade. Por isso que a reforma íntima, com amor, porque voltando, o tema dessa palestra hoje é o amor e a reforma íntima. A reforma íntima com amor é aquela que acolhe as nossas sombras, é aquela que aceita quem nós somos de verdade. Porque o que nós somos hoje não é o produto finalizado, é o processo. Quantas vezes nós ouvimos falar de vários estudiosos, na própria codificação, nas obras básicas, a gente ouve falar que Jesus não olha Emmanuel hoje. Jesus, quando olha para mim, ele olha o espírito imortal e perfeito, puro que eu serei amanhã. Então, quando a gente começa a conviver com essa consciência de imperfeição temporária e de projeção de perfeição, iluminação para o futuro, tem 2 aspectos aí muito importantes. Eu vou conseguir ter foco naquele objetivo que eu quero alcançar, que é ser um espírito puro, ser um espírito de primeira ordem, ser um iluminado. Aí eu vou traçar vou traçar uma meta para alcançar aquele objetivo.
E o segundo ponto é que eu vou ter paciência, amor, eu vou ter solidariedade para comigo mesmo. Porque eu vou compreender que durante esse trajeto, até eu alcançar aquele objetivo, muitas coisas vão acontecer. Muitas vezes eu vou cair e vou levantar, né? Muitas vezes eu vou ter que me reformular, me transformar. Muitas vezes eu vou ter que aprender com os meus erros. O importante está nesse detalhe, gente. Nós não estamos falando aqui que a gente tem que, vamos errar à vontade. Não é isso. Até porque o erro vem, porque faz parte da experiência humana. Nós, enquanto seres em evolução, vamos cometer erros? Vamos. Mas como seres perspectíveis, ou seja, como nós somos espíritos, e depois que a gente conhece o espiritismo, depois que a gente se aprofunda no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, fica muito difícil a gente usar, né, esse argumento de que eu não sabia. Mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que acontecia isso. Está lá no Evangelho. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então nós vamos cometer erros? Vamos. Mas quem é que lembra aqui o que Jesus falava para todas as pessoas que cruzou o seu caminho e que ele salvava? Em que ele oferecia a cura, ou que ele traria ali um ensinamento, um diálogo, como foi com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, né? Com o homem da mão atrofiada, com o paralítico da piscina de Betesda, com o cego de Jericó e com tantos outros enfermos que cruzaram o seu caminho. Jesus falou o seguinte: vá, pois foi tua fé que te curou, e não voltem a cometer erros, para que não aconteçam coisas piores. Veja que Jesus ele traz aqui um conselho, né? Ele traz aqui um direcionamento muito profundo. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: primeiro, ele vai dizer que se nós conseguimos alcançar uma graça, um mérito, uma cura, foi mérito também nosso, porque a nossa fé, a nossa confiança na providência divina, a nossa confiança em nós mesmos, fez com que a gente conseguisse conquistar aquilo. Conseguimos graças também ao nosso mérito, à nossa fé. E aí ele fala o seguinte: vá, ou seja, continue sua evolução, continue sua reforma íntima, continue sua caminhada, siga adiante. Mas, para que não volte a acontecer coisas ruins, cuidado para não voltar a cometer erros. Ou seja, ele diz para nós que muito da nossa caminhada está nas nossas mãos. É o livre-arbítrio com responsabilidade, com consciência. Todos nós temos livre-arbítrio, mas nem todos temos responsabilidade de consciência para utilizar o livre-arbítrio de forma correta. Mas vejam que interessante. Mesmo Jesus compreendendo que nós vamos cometer erros ainda, vamos. Que muitas vezes a gente pode cair, que a gente pode errar, pode, mas ele sempre aconselha cuidado para não cometer o erro, para não que aconteça, né? Para não se suceder-se coisas piores. É a lei de causa e efeito, né? E Jesus trazia isso para nós. O importante é a gente não ter medo. O importante é a gente ter confiança na providência divina, confiança no auxílio do alto, de que nós nunca estamos sozinhos, que a espiritualidade está do nosso lado. Para que a gente possa ter coragem e confiança em nós mesmos. Aceitar quem nós somos. Gente, enquanto nós não aceitarmos quem nós somos, e a gente viver de ilusão, de máscaras, né, como Joana fala, as máscaras psicológicas, as máscaras sociais, isso aí não vai trazer a nossa evolução. Ao contrário, vai retardar a nossa evolução. E, inclusive, pode até desenvolver patologias psicológicas. Né? Pessoas que desenvolvem conceitos equivocados, pessoas que criam subpersonalidades, que às vezes não aceitam a sua própria condição, pessoas que se olham no espelho e deformam a sua imagem aparente, porque se vê... Sabe aquelas pessoas que têm anorexia? Vocês sabem o que é anorexia? São duas doenças, anorexia e bulimia. Bulimia é aquela pessoa que come e incentiva o próprio vômito para colocar para fora tudo que comeu porque se acha que está gordo. E a anorexia é aquela pessoa que se vê no espelho, se vê acima do peso, mesmo estando muito magro, mas continua vendo
se vendo acima do peso. E isso é uma disfunção neurológica, sabe? Psicológica. A pessoa não se enxerga como ela está de verdade. Por isso que é importante a autoaceitação. Por isso que é importante o autorreconhecimento e a coragem de ser quem nós somos. Mas o fato de nós termos coragem de ser quem somos não significa que nós temos que aceitar a posição que nós estamos. Um exemplo. Emanuel é vaidoso. Emanuel é vaidoso. Eu reconheço que sou vaidoso. Eu sei que sou vaidoso. Mas eu não posso me conformar com essa minha posição de vaidade. Porque eu sei que a vaidade é um obstáculo à minha reforma íntima. E lembra que lá no começo a gente falou que é o objetivo dos espíritos encarnados o progresso? E que para a gente progredir moralmente, espiritualmente, intelectualmente, a gente tem que se despojar de todas aquelas mazelas materiais, as paixões do mundo sensorial, para a gente ascender espiritualmente. Então, se eu reconheço que sou vaidoso, se eu já sei desse meu ponto a melhorar, então eu tenho que buscar caminhos para superar a minha vaidade. E, na verdade, usar a minha vaidade para o bem. Porque tem essa linha de pensamento também. Sabia que a Hermance Dufour traz nesse livro Laços de Afeto, não. Laços de Afeto é outro da Hermance. Esse aqui, Reforma Íntima Sem Martírio. Ela traz uma ideia também, numa linha psicológica, que é o fato de não negar algo. Eu tenho vaidade, agora como é que eu posso usar a vaidade para o progresso, para o bem, para o amor? Eu posso usar os meus pontos, que às vezes eu posso achar que é negativo, mas transformar aquilo, ou seja, reconstruir aquilo para o bem, para o belo. Usar uma outra forma a vaidade para que exista aí o meu progresso. Isso tudo faz parte desse segundo segredo da reforma íntima, que é não fingir, né? Não fingir ser quem nós não somos. Emmanuel, eu tento muito. Tem até uma fala do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala que o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. São as nossas condições. O importante é tentar sempre. Kardec não falou isso? Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não pela sua perfeição, mas pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então é o esforço cotidiano, diário. O importante é que a gente não pode parar. Nós não podemos parar, gente. Vai ter dia que a gente vai estar triste. Vai ter dia que a gente vai estar desanimado. Vai ter dia que a gente não vai querer levantar da cama. Nem sempre nós somos super-homens e super-mulheres. Nem sempre nós estamos com o humor lá no alto. Nem sempre nós vamos estar com a energia, né, vibrando positivamente. Mas o importante é a gente reconhecer que isso é temporário. E que a gente não pode condicionar a nossa mente, nossa vibração, nossos pensamentos a essas tristezas, a esses momentos. São momentos que vêm, a gente vivencia aquilo, né? Assimila aquilo e dispersa para o universo. Ergue a cabeça, bota o pé na estrada e segue em frente com Jesus e Kardec. Com a espiritualidade, com Deus, e segue em frente. Eu não consigo sozinho, peça ajuda. Quantas vezes eu já pedi ajuda para conseguir uma coisa? A união faz a força. A Bezerra de Menezes fala isso, né? Sozinhos, separados, somos pontos de vistas. Quando estamos juntos, somos uma ideia, uma força, uma vontade que juntos conseguimos conquistar. Por isso que eu sempre falo que na caminhada é individual. Eu não vou poder evoluir nenhum de vocês. Como ninguém aí que está me ouvindo vai poder me evoluir. Cada um vai fazer seu progresso separado. Mas de mãos dadas a gente pode colaborar um com o outro. Cada um aqui tem suas provações, suas expiações. Eu não posso vivenciar a expiação de ninguém, mas eu posso estar ali do lado. Eu posso ter uma amiga que está ali com câncer. Eu não tenho como curar o câncer dela. Eu posso fazer prece, eu posso conseguir um bom oncologista para cuidar dela. Eu posso estar ali do lado dela. Sabe a diferença? O outro está passando por sua experiência evolutiva através da expiação de uma doença. Eu não posso curá-lo diretamente, mas eu posso me fazer presente.
Eu posso estar ali do lado dele, dando força, dando coragem, incentivo, a minha amizade, a minha presença. Isso, gente, já é uma grande ajuda. A mesma coisa ao contrário. A mesma coisa ao contrário. Às vezes eu não posso sozinho, tenho que ter a humildade de reconhecer, vamos estender a mão e pedir ajuda. Olha, irmão Rinaldo, eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. Tu pode me ajudar de certa forma? Aí Rinaldo vem e me ajuda. Estende a mão e me tira do buraco. E assim a gente vai. A espiritualidade não falou isso a Kardec? É evolução e ajudar na evolução do próximo. No limite das nossas forças. É um dos principais objetivos nossos. É a evolução nossa e do outro. E aí a gente vai convivendo. E aí a gente, quando continua, né, falando sobre esse processo da reforma íntima, a gente chega no terceiro e último segredo da reforma íntima, que Haroldo fala nesse livro aqui, ó, Despertar, que é aprender. Vejam só, esse terceiro segredo é o que traz mais dificuldade na reforma íntima. É o que traz mais dificuldade na reforma íntima. E que, de certa forma, está muito vinculado ao segundo, né? Que é não fingir ou não forçar uma perfeição que não existe. O terceiro segredo da reforma íntima é justamente ter consciência de que evoluir vai trazer para nós, principalmente no início dessa busca, dessa caminhada pela evolução, a sensação de solidão. Praticar a reforma íntima vai trazer para nós, principalmente no início dessa busca, a sensação de solidão. Porque quando a gente começa a despertar nossa consciência para os verdadeiros valores da vida, quando a gente começa a despertar a consciência para o que realmente importa, quando a gente começa a dar valor à família, às amizades, ao nosso corpo, à nossa saúde, quando a gente começa a dar valor à natureza, ao meio ambiente, às florestas, aos animais, aos oceanos, quando a gente começa a dar valor à vida, é como se a nossa mente e nossos olhos se abrissem 360 graus e a gente começa a ver o mundo e a existência de uma outra forma. E de uma forma que a maioria das pessoas que ainda estão manipuladas e conduzidas apenas pela materialidade, pelo materialismo, não conseguem ver. Então, quando a gente começa a ampliar muito o nosso estado de consciência, a maioria das pessoas que vão estar em nossa volta, que convivem conosco, que estão conosco, isso é familiar, isso é amigo, é colega de trabalho, é vizinho, é o que for. Mas algumas pessoas que convivem conosco vão começar a falar o seguinte: poxa, como fulano tá chato. Olha, vai ter uma festa, não chama não fulana, porque fulana agora não quer saber de festa, fica com um discurso aí que não sei o quê. Olha, vamos se afastar de fulano, porque agora a gente, quando se junta só para fazer fofoca, toda vez que a gente está fazendo fofoca, a fulana chega aqui e dá uma lição de moral na gente. Então, o terceiro segredo da reforma íntima é um segredo mais importante de ser descoberto e que vai exigir de nós muita paciência, muita resignação e muita perseverança. Que é saber que fazer a reforma íntima vai exigir de nós um período de solidão. Nós vamos nos sentir sós, porque a gente vai, nesse processo de reforma íntima, fazer o que Rossandro Klinger, né, o psicólogo, tem um livro dele que é O Tempo do Autoencontro, o papel e a necessidade do deserto em nossas vidas. Tem um capítulo nesse livro do Rossandro que ele fala que o tema é é uma palavra difícil. Vou deixar mais fácil. Deixar de se identificar com o passado. É desidentificar-se com o passado. Mas para ficar mais fácil, deixar de se identificar com o passado. Quando a gente começa a praticar a reforma íntima, a gente vai sentir, vai experimentar a sensação de solidão, porque a gente vai começar a perder a conexão com o passado, do homem e da mulher velhas, e vamos começar a se identificar com coisas diferentes, que as pessoas com que caminhavam conosco vai sentir uma dificuldade, não vai mais bater alguns conceitos, sabe? E eu quero dizer aqui que ninguém aqui vai se afastar da família, pelo amor de Deus.
Ninguém aqui vai deixar de falar com ninguém, com amigo nenhum, pelo amor de Deus. Ninguém aqui vai virar o rosto, a cara, vai excluir ninguém do colega de trabalho, nem vizinho, nem nada. Não é disso que o Espiritismo está falando. Não é disso que Jesus falava quando Jesus falou: eu estive no mundo, mas venci o mundo. Jesus quis dizer que ele esteve no mundo, que ele conviveu com as pessoas, como nós também falamos lá do primeiro segredo da reforma íntima, né? Que a gente não precisa se afastar do convívio social. A gente vai ter família, a gente vai casar, a gente vai ter amigo, a gente vai sair para jogar bola, a gente vai para uma festa, a gente vai para academia, a gente vai estudar, vai para a faculdade, vai fazer uma viagem. Enfim, nós vamos ter uma vida normal para o mundo material, mas sempre conectados com Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Sempre vamos cumprir com a nossa tarefa enquanto espíritos. Sempre vamos praticar o bem onde quer que nós estejamos. Toda vez que existir um discurso de intolerância, nós estaremos lá presente para trazer um pensamento fraterno. Toda vez que existir uma conversa sobre raiva, sobre vingança, nós estaremos ali presente para trazer um discurso, uma reflexão sobre perdão, sobre humanização. Toda vez que tiver o mundo em torno em trevas, nós estaremos ali presente para levar luz. E esse grande despertar de consciência, no início, vai trazer essa sensação de solidão, porque a gente vai ter esse enfrentamento com as pessoas que conviviam conosco, não tendo a mesma forma de enxergar a vida mais ampla, como o Espiritismo proporciona que a gente enxergue de forma mais ampla. Mas isso não significa que nós estejamos num patamar de evolução maior do que o deles. Apenas despertamos a consciência para o lado espiritual da vida antes dos outros. Por isso que nós temos a nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade perante o outro, perante essa forma de enxergar a vida, perante a convivência. Então nós vamos ver que a reforma íntima, tendo em vista esses 3 segredos que Haroldo traz, né? O não deixar de viver para praticar a reforma íntima, aceitar quem nós somos e não usar máscaras que nos fingimos, né, de ser pessoas evoluídas, e saber lidar com momentos de solidão e saber transformar essa solidão em solitude. Saber encontrar novos caminhos, novas conexões, novas amizades e assim criar novos vínculos, não é isso? Tudo isso para conseguir nos sustentar, para conseguir fazer com que a gente consiga concretizar a reforma íntima, vai precisar do amor. Por isso que é o tema de hoje, o amor e a reforma íntima. Porque sem amor a gente não consegue aceitar as nossas sombras. Sem amor a gente não consegue ter paciência com o processo de reforma íntima do outro, com o nosso processo de reforma íntima. Sem amor, nós não vamos conseguir ter incentivo para levantar da cama todos os dias e saber que é importante ser uma pessoa melhor, porque o mundo precisa de pessoas com um olhar mais afetuoso, mais sentimental, mais amoroso. O amor é que vai condicionar, é que vai direcionar, sabe, esse nosso processo de reforma íntima. E é por isso que Haroldo, ele traz aqui uma coisa bem interessante, né? Das armadilhas, né? Ele fala das armadilhas da reforma íntima. Ele fala de 3 pontos aqui que nós já sabemos. Ele fala do orgulho, do egoísmo e dessa falsa sensação de superioridade. Nós vamos aqui, já se encaminhando para o final da nossa explanação, focando essa terceira armadilha, sabe, da reforma íntima, porque a gente, de certa forma, já discutiu muito, a gente sempre discute essa parte do orgulho e do egoísmo, mas a sensação de superioridade, quando nós praticamos a reforma íntima, é que não pode deixar tomar conta do nosso coração e da nossa consciência, porque ontem no encontro, e aqui mais uma vez, eu deixo a sugestão de irem assistir o encontro interreligioso que teve, né, promovido pelo pessoal do NEP Honório de Abreu, que Rinaldo está aqui presente, representando como coordenador. O encontro interreligioso que teve no estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, com representantes de diversas religiões, e o discurso maravilhoso que teve do Padre Júnior, né, da irmã Val, que é a pastora, da
Amanda Vishnupriya, que é uma devota de Krishna, né? E o discurso que permeou todo o encontro foi esse amor, esse respeito e a compreensão de que não existem pessoas superiores às outras por conta de determinada religião X ou Y. O que existe, na verdade, é a irmandade, é a fraternidade, é saber que Deus ele se manifesta no mundo inteiro por diversas formas, por diversas culturas, por diversos nomes, mas que o amor é o que une tudo. Por isso que Jesus falou o seguinte, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não for através desse caminho, dessa verdade e a vida. Mas quando Jesus se coloca no papel de ser o caminho, a verdade e a vida, ele não está ali se personificando como uma pessoa. Jesus ali se coloca como o amor encarnado. E todos nós sabemos, todos nós temos segurança e convicção disso, que Jesus é a encarnação mais pura e sublime do verdadeiro amor. Por isso que quando Jesus fala que se não for através do amor que ele representa enquanto encarnação, ninguém chegará ao Pai, porque o amor é o caminho, né? O amor é a verdade e o amor é a vida. É o amor que vai fazer que nós encontremos o caminho certo da reforma íntima. É o amor que vai encontrar a verdade que nos conduzirá à reforma íntima. E é o amor. É o amor. O único sentimento que move o universo. E nós encerramos nossa fala de hoje agradecendo mais uma vez o convite feito pela casa, né, da Aldeonora, para comemorar esses 69 anos de fundação do Seno, Centro Espírita 9 de outubro. E para encerrar, nós trazemos aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Amor, Imbatível Amor, falando o seguinte: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. O amor é o caminho mais certeiro que nos guiará nessa estrada da reforma íntima. Deixo aqui um abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Regeneração, a todos que nos acompanharam nessa tarde maravilhosa, a todos que irão assistir, né, posteriormente. Deixo aqui meus votos de paz, de coragem, de esperança e de fé, e que todos façam uma boa reforma íntima. Por isso eu convido nesse exato momento a que todos possam elevar o pensamento ao alto e mais uma vez conectar-se com Deus de infinito amor e infinita misericórdia, ao nosso amado e mestre Jesus de Nazaré, e a todos os espíritos superiores, guias, protetores, anjos de guarda que nos acompanham nessa caminhada. E trazemos aqui o coração cheio de gratidão. Gratidão pela oportunidade de aprender, gratidão pela oportunidade de viver e de estar caminhando na estrada da reforma íntima. Gratidão pelas oportunidades de aprendizado, mesmo em meio às dores e os problemas, mas que a presença da luz imperecível
do Evangelho de Jesus e da força incalculável da doutrina espírita nos ergue a fronte, para que a gente sempre olhe para o alto, para as estrelas, sabendo que muitos brilhos iluminam o nosso caminho, as nossas pegadas. E te pedimos, Mestre Jesus, vossa paz e vosso auxílio, de todos os emissários, espíritos, amigos que nos acompanham, que nos protegem, que nos direcionam as escolhas. Que nós possamos sempre ter esse olhar para o alto, que possamos sempre ter a fé, a confiança, a esperança, a coragem, a certeza pura e convicta na vida futura e que dias melhores virão. Que nós tenhamos sempre essa força interior, fazendo com que nós possamos sempre caminhar rumo ao mundo de regeneração. Muita paz, muito amor e muita luz para todos nós. E que assim seja, graças a Deus. A paz, Senhor Jesus. Paz. Que assim seja, gente. Um beijo no coração de vocês. Boa semana. Feliz ano novo, né? Feliz 2022. E um feliz aniversário ao Seno. Vida longa a essa casa que tanto ajuda e que tanto dedica de amor ao próximo. Muita paz. Amo vocês e até breve.